anel. Jeremias. Aí depois eu falei assim, não vou pegar esse devocional para ela não, porque o tema hoje é oração, né? Oração. E a gente louvou que Deus não rejeita a oração, e o pastor veio falando sobre oração. Então vamos seguir essa linha de raciocínio sobre a oração. É uma palavra bem conhecida, todos nós sabemos de qual é salteado, né? Eu vou ler só até o versículo 8, tá, irmãos? Não fiquem assustados se eu fizer algum erro aqui de português, porque eu vejo tudo embaçado. Vamos lá. E houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf. Poderia ter nomes mais simples, né? Verdadeiro. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina e sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha mais uma vez cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Podeis acertar, irmãos? Vamos louvar um pedacinho de um louvor que fala: bem sei eu que tudo podes. Toca aí, toca aí, é só um pedacinho. Porque eu vou falar para os irmãos, eu fico tremendo aqui, sabia? Ainda mais quando de surpresa, assim, gente. Poxa, não façam isso comigo, né? É chato. Vamos louvar esse pedacinho da música? Bem sei eu o quê? Que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Ok, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. O quê? Não se frustrarão.
E a Cassiane diz: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Que lindo, né, irmãos? Mas se eu falar para vocês que tem uma oração que Deus rejeita, a oração que é feita sem fé. Porque a palavra de Deus diz que a oração é feita sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que Jesus, descendo do Monte da Transfiguração, ele vê os discípulos envolvidos em uma confusão. E ali Jesus procura saber o que houve, o que é que está acontecendo. Ali um pai de um jovem lunático tinha levado o seu filho para ser curado pelos discípulos. Mas os mesmos não puderam. Não havia preparo espiritual. Porque tinha que ter jejum e oração. Mas não era o despreparo daqueles discípulos que não puderam fazer algo por aquele jovem. Era a fé daquele pai que não era suficiente para o milagre acontecer. Ele chega para Jesus e fala: Senhor, se tu podes. Jesus fala: se eu posso, se você pode. Se você pode. E ele fala: Senhor, eu creio. Aí vem entre parênteses na minha Bíblia, me ajuda na minha incredulidade. Meu Deus, agora. Aquele pai, ele tinha um pensamento positivo, que aquele garoto poderia ser curado, mas ele não tinha fé que aquele milagre poderia acontecer. Por isso que aquele jovem estava desde a sua infância até aquela fase sem ter recebido o sobrenatural de Deus. O nosso problema, igreja, é deixar com que os nossos olhos venham nos enganar. Porque às vezes nós olhamos para situações que são tão grandes para nós e nós falamos: será que Deus pode fazer algo acontecer? Nós olhamos um problema que é tão grande, tão imenso, que nós duvidamos em nosso coração que Jesus pode chegar e fazer alguma coisa. Meu Deus. Ou às vezes nós nos sentimos tão indignos de receber um milagre da parte de Jesus, porque os nossos olhos estão nos enganando. A palavra do Senhor fala que Pedro estava lavando as redes. O louvor fala: quem mandou largar as redes, né? Mas Pedro estava lavando as redes. Indiretamente Pedro estava dizendo assim: olha, hoje não deu. Hoje não foi um dia de eu conquistar aquela vitória que eu vivi. Hoje não deu, mas amanhã é um novo dia para recomeçar. Amanhã lavar as redes é você ter fé. E amanhã algo vai acontecer que vai mudar a tua história, vai mudar a tua trajetória. E aí Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, lança a rede lá do outro lado. E ele fala: Senhor, mas nós passamos a noite toda pescando. Vai ter momentos na tua vida, irmãos, que não vai ser pelo teu intelecto, não vai ser por tua capacidade, não vai ser por tua força, não vai ser pelo grau de estudo que você tem, não vai ser pelos anos de trabalho que você tem, que vão te adiantar alguma coisa. A única coisa que vai vir sobre a tua vida para fazer com que o mar se abra, para fazer com que você consiga alcançar aquele objetivo que você tanto quer, é uma palavra vinda da parte do Senhor da tua vida. E Jesus falou: Pedro, lança. Eu não estou te falando, lança. E ele foi lá e lançou. E o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. A palavra diz que Pedro, ele estava no mar, os discípulos, e daqui a pouco veio uma tempestade violenta, um vento bravo em cima deles, naquele barco. E de repente ele vê alguém vindo sobre o mar, andando. E ele fala: quem é? E o Senhor fala: sou eu, Pedro, Jesus. E ele fala: Senhor, deixa eu ir ter contigo. E ele fala: vem. Enquanto os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus, estavam focados somente em Jesus, ele estava conseguindo andar.
você tem na sua vida? Você já agradeceu a Deus pelas situações que Ele tem proporcionado a você viver? Porque em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 18, diz: em tudo dai graças. Deus não está falando assim: olha, espera você estar com dinheiro no banco para você dar graça. Espera você estar com a porta de emprego aberta para você dar graça. Espera todo mundo estar com saúde dentro da tua casa para você dar graça. Não, meu irmão. Ele está falando: está passando pelo deserto da graça. Está passando pela tempestade da graça. Está passando pelo vento da graça. Está desempregado da graça. Sabe por quê? Quando você começa a dar graça na desgraça, a graça vem para a tua vida. O favor imerecido de Deus, ele chega. Porque ele está vendo em você verdadeira adoração, verdadeiro adorador. Que não adora ele somente pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. Ana, ela não gerava dentro dela adoração. Ana, ela não gerava dentro dela louvor. Ana gerava dentro dela, sabe o que? Água amarga. Porque era a oração que ela fazia com amargura. A oração de Ana era amarga. Está lá no capítulo 2, no versículo 3 do cântico de Ana, que ela usava de palavras duras diante do Senhor, pesadas diante do Senhor. Ela com certeza questionava, ela com certeza murmurava, porque ela tem, eu não tenho, porque ela pode, eu não posso. Mas ela não conseguia ver o quanto ela era abençoada. Ana tinha graça, favor imerecido. Penina só tinha pérolas. Se eu posso substituir, ela tinha filhos. Ana tinha um marido que a amava demais, que subia de ano em ano para sacrificar muito mais por ela do que por Penina e por seus filhos. E Penina só tinha o pai dos filhos. Ana, além do marido, ela tinha um amigo que se preocupava com ela, porque ele chega e fala: por que você não está comendo? Por que você não está bebendo? Ele se preocupava. E Penina só tinha aceitação. Mas Ana não conseguia ver Deus naquela situação. Ana achava que Penina era o problema. Ana achava que Penina era a causa da sua esterilidade. Mas Penina não era o problema. Penina era o meio que fazia Ana subir de ano em ano para buscar ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer na tua vida hoje? Deus sempre vai permitir peninas na tua vida. Porque são elas que te fazem hoje estar aqui para buscar e agradecer o nome do Senhor. Se não tivessem peninas na tua vida, se não tivessem coisas te irritando, se não tivessem pessoas, situações, problemas na tua vida, porque penina significa isso, pode significar pessoas, mas pode significar situações que nós estamos vivendo. Por isso que Deus ainda permite peninas na tua vida, para que você tenha uma constância de oração, para que você sempre venha ao crendo, orar ao Senhor. Deus sempre vai permitir peninas. Deus sempre vai permitir espinhos na tua carne, porque são os espinhos na tua carne que fazem você mais forte. Porque Paulo dizia: quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque os espinhos nos fazem nos aproximarmos mais de Deus, nos faz nos humilhar mais perante a presença do Senhor. E a Bíblia diz que Penina irritava. Ana achava que a luta dela era contra Penina, mas a obreira Elisa falou que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Enquanto você não souber com quem você está lutando, você vai perder a paz. Certa feita, Jesus chega para um homem mudo e surdo. E Jesus fala para ele: olha, espírito mudo e surdo, sai dele. A tua luta não é contra o teu filho, a tua luta não é contra o teu esposo, a tua luta não é contra o teu vizinho, a tua luta não é contra o teu patrão, a tua luta não é contra o irmão da igreja que talvez está te perseguindo, está olhando o contrário para você. A tua luta não é contra essas pessoas, não, meu irmão. A tua luta, se você não sabe com quem está lutando, você fala: Senhor, me mostra com quem estou lutando.
Porque Jesus, ele chegou para aquele homem e poderia falar: homem, seja curado, homem, seja liberto. Mas Jesus foi direto ao foco do problema. Foi direto em quem causava o mal naquele homem. Falou: espírito, aprenda a dar nomes às tuas lutas. Porque às vezes eu também, irmãos, mas Deus me ensinou: Senhor, liberta meu filho, liberta meu filho, Senhor. Salva, liberta. Aprenda a dar nomes. Senhor, liberta do quê? Você tem que saber do que você está lutando. São espíritos que atuam em diversas áreas da nossa vida. Senhor, liberta meu filho da prostituição, liberta meu filho do homossexualismo, liberta, Senhor, meu filho da bebida, liberta meu filho, Senhor, das drogas. Saiba com quem você está lutando, dê nomes. Porque a palavra do Senhor fala: pediste e não recebeste, porque pedistes mal. Talvez você não está sabendo falar com o Senhor. Quando você começar a ser clara para Deus, os céus vão se abrir, por favor. A Bíblia diz que havia sacrifícios por ano. Havia orações por ano. Pessoa ia ao templo por Ana. Mas missionária, por que Ana não dava? Porque Ana não mudava. Às vezes, para coisas acontecerem na tua vida, você tem que mudar. Tem que mudar áreas da tua vida, tem que mudar talvez a tua maneira de falar, mudar as tuas atitudes, tem que mudar, irmãos. Às vezes eu falo, não é como se fala, não é o que se fala, é como se fala. Você já se avaliou? Porque às vezes nós temos tanta facilidade de avaliar os outros, mas temos a dificuldade de olhar para nós e falar: eu preciso melhorar. Ana precisava melhorar, mas ela não via porque os olhos estavam focados em Penina. Os olhos dela estavam focados. E a Bíblia diz que havia um versículo que ela não comia, ela chorava, ela estava triste, o seu coração estava mal. Trazemos para os dias de hoje, Ana estava depressiva. Todos os sintomas de uma pessoa depressiva. Ela estava amargurada, ela não comia, ela não bebia, ela estava triste, ela estava chorando. Eu conto aqui o versículo 8 de que fica Jesus. E ele perguntou para ela: não sou eu mais do que meus filhos? Jesus está perguntando para mim e para você: não sou eu mais do que esse problema que você tem enfrentado? Não sou eu mais do que essa situação que você tem vivido? Não sou eu mais do que as perdas que você teve no passado e você ainda insiste em estar carregando dentro de você? Porventura, não sou eu mais do que tudo isso que você possa estar passando? Deus está perguntando para nós nesta noite. Porque para Deus entrar, para Deus operar, é necessário nós querermos. Mas dentro do coração de Ana não tinha espaço para Deus operar. Porque ela estava dando lugar à amargura. A Bíblia diz que ela ia ao templo, ela orava, mas ela orava com amargura de coração. Amargura na alma. Sabe uma coisa sobre a oração? A oração não muda Deus. Mas que isso, missionário? Está querendo dizer isso? A oração não muda Deus. Porque nele não há dúvida nem variação de dúvida. A oração não muda Deus. A oração muda a vida de quem ora. Quando você começa a orar de uma maneira diferente, meu irmão, você não sabe o que acontece no céu. O céu estava cerrado porque Ana orava com amargura. Ana não glorificava, Ana não louvava, Ana não exaltava o nome do Senhor.
fora do templo, sentado numa cadeira, olhando os lábios de Ana se moverem. E fez um julgamento precipitado sobre a vida de Ana. Eu tenho algo para dizer. Não dê ouvidos e nem atenção para quem não sabe da tua dor, para quem não sabe da tua história, para quem não sabe o que você está passando, porque tem muita gente que tem facilidade de julgar a dor do outro, mas tem uma dificuldade de estender a mão e falar: eu vou orar com você. E foi isso que ele fez. Ele estava do lado de fora, ele julgou os lábios de Ana se mexendo e até ele por embriagada. Não gaste energia nem força com esse tipo de gente. Não gaste. Porque quem vai se entristecer é você. Por tentar explicar a alguém uma dor que ela desconhece. E a Bíblia continua falando que ali, lembra que eu falei que a oração não muda Deus, mas muda a vida de quem ora? Ela começou a orar de uma maneira diferente. A Bíblia diz que ela começou a derramar o seu coração perante o Senhor. Irmãos, eu já imagino até o louvor que ela cantou. Posso até conjecturar, posso imaginar o louvor que ela cantou. Sabe qual foi? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a madre abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Essa é a oração que Deus nos. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. É o que ele fala na palavra dele. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Eu não sei há quanto tempo você tem orado a Deus. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, ou há quantos anos você orou e Deus ainda não respondeu. Porque a oração de Ana não foi um dia, 2 dias, não, foram anos até a oração de Ana ser respondida. Foram anos, mas se a tua oração ainda não foi respondida, não pare de orar. Continua orando até o Senhor responder. Mas esteja preparada para as três respostas do Senhor que o pastor falou aqui. Não, espere, confie. Tenha maturidade de aceitar a resposta de Deus para a tua vida. Porque o nosso problema é quando nós somos ímpios, nós não conhecemos ao Senhor, e quando é pregado o Evangelho para nós nos achegamos a Deus e congregamos em uma igreja, nós achamos que vamos viver um Evangelho de facilidades, um Evangelho de prosperidades, um Evangelho que, oh meu Deus, tudo é bênção, a porta vai se abrir sempre, a minha casa vai ser salva logo, a minha despensa não vai nunca estar vazia, e Deus nos leva a um outro quadro, a uma outra dimensão, a uma outra realidade. E a gente fala: caramba, está faltando, mas eu sou crente, a porta está fechada, mas eu sou crente, meu filho está assim, mas eu sou crente. E você serve a Deus pelo quê? Pelo que você veio para a presença do Senhor? Por quê? Pelo que Ele poderia te dar ou pelo que Ele é? Porque as demais coisas é mediante a tua busca. As demais coisas é mediante a tua renúncia. As demais coisas são acrescentadas quando nós tiramos o foco da terra e elevamos aos céus. E quando Ana fez isso, ela tirou os olhos do que a terra podia dar e elevou os seus olhos do que o céu poderia dar. Irmãos, ali o milagre já estava começando a ser gerado. E Eli chega para Ana e fala com ela: não, meu senhor, eu não estou embriagada. E ela desabafa com ele. E ele lança uma palavra profética sobre aquela mulher.
Ele diz que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Que o Deus de paz hoje conceda a tua petição, conceda a tua petição, conceda a tua petição, conceda a tua petição. Porque eu creio que todos nós, quando adentramos por essas portas, nós viemos com algo no nosso coração para Deus resolver. E hoje Deus está entrando com providência, dizendo: eu, o Senhor, desci hoje e estou atendendo a tua petição. Porque Deus não dispensa ninguém sem uma resposta. Não dispensa ninguém sem nenhuma resposta. E a Bíblia diz que Ana, ela se levanta daquela oração e o seu semblante já não era triste. Algo mudou dentro de Ana. A Bíblia fala que ela e Eucana voltam para Ramá. E a Bíblia diz algo interessante, que eles voltam. Eles voltaram da igreja. O culto não acabou no templo, ela levou o culto para dentro de casa. Quer ver milagre? Leva o culto para dentro da tua casa. Aleluia. Quer ver sobrenatural? Leva a presença para dentro da tua casa. A Bíblia diz que Ana e Eucana chegaram lá e adoraram ao Senhor. Mas adoraram por quê? Eles nem tinham filhos ainda. Adoraram por quê? Se Penina ainda existia. Adoraram por quê? Porque Penina ainda tinha muitos filhos. Adoraram por quê? Porque o coração de Ana não estava voltado mais no que ela não tinha, mas no que ela tinha no momento. Que era a presença do seu esposo. Ela valorizou o que Deus proporcionou a ela ter. Quando você valorizar tudo que Deus te proporcionou a ter, você vai receber aquilo que você tem pedido para Deus. E ela adorou. E ele adorou. E a Bíblia diz que eles coabitaram. Coabitaram. E ali foi gerado Samuel. Ana queria um filho. Deus queria um profeta, um sacerdote, um juiz. Deus tem muito mais do que você pede ou pensa. A nossa mente é tão pequena que a gente diminui a grandiosidade que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, no nosso chamado, na nossa igreja, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa vida sentimental, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. A nossa mente é tão pequena que a gente não consegue ver a grandiosidade que Deus tem preparado e reservado para a nossa vida. E aí foi gerado Samuel. E hoje Deus quer gerar milagres na vida de vocês. Amém? Se coloquem de pé. Foi uma palavra curta, objetiva, mas eu creio que com grande eficácia. Nesta noite Deus está falando para mim e para você. Aprenda com quem você está guerreando. Saiba com quem você está lutando. Porque até agora você perdeu batalhas porque você está lutando com as armas erradas e contra as pessoas erradas. Às vezes a gente acha que é por muito falar. Eu vou falar. Ah, eu tenho a síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, ninguém me muda. Ninguém me muda. Eu nasci assim. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gosta. Vai embora. Aí Deus nos pega. Bota peninas na nossa vida. Para fazer com que a gente se humilhe diante dele todos os dias em oração. Todos os dias em oração. Deus nos ensinou aqui. A oração que gera milagre. A oração que gera milagre é a oração feita com fé. Mas não vai adiantar se você tiver fé e você não mudar suas atitudes. Vai ser coisas contrárias. Senhor, eu estou orando para isso, mas por que isso não acontece? Deus fala assim, então muda. Você precisa mudar.
Você precisa mudar. Mas para isso é necessário nós olharmos para dentro de nós e falar, verdadeiramente eu preciso de uma mudança. Eu preciso melhorar minha oração, eu preciso melhorar minha adoração, eu preciso saber com que intenção verdadeira eu venho para a igreja. Porque às vezes a gente só está vindo por comodismo, para bater no cartão, sabe? Com um emprego. A gente às vezes está vazio, não está mais nem sentindo a presença. É porque a presença não está mais no lugar? Não. É porque você não está mais no lugar da presença. É diferente. É diferente isso. Você não está mais no lugar da presença. O lugar tem a presença, mas você não está no lugar da presença. E é aqui dentro. Você só vem, ó. E o pastor viu? Vou embora. Quando você melhorar a sua adoração, quando você melhorar a sua oração, quando você melhorar o seu louvor, quando você melhorar o seu sacrifício, quando você melhorar a sua renúncia, o Samuel vai ser gerado na tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, então o teu povo, Senhor. Glória a Deus. Pai, que milagres venham ser gerados nesta noite. Senhor, que respostas do teu trono venham sobre a vida dos teus filhos. Porque eu creio e eu sei que cada um veio, Senhor, para este culto de resposta, esperando algo da tua parte. Tu não mudou, tu continua o mesmo, tu opera milagre, tu faz sobrenatural, tu opera prodígios e maravilhas. Nós que mudamos a nossa maneira de te buscar e de te adorar. Mas que nesta noite, o teu sobrenatural venha descer sobre a vida dos teus filhos. Que os céus venham ser abertos sobre a casa, sobre a família, sobre o ministério, sobre o chamado, sobre a vida pessoal, sobre a vida sentimental, sobre os casamentos, sobre os negócios, sobre os sonhos de cada um nesta noite, Senhor. Que milagres venham acontecer da tua parte e que teus filhos possam glorificar e exaltar o teu santo nome. Que eles saiam daqui carregando aquela palavra que ele lançou sobre a vida de Ana. Que o Deus de paz me concedam nesta noite a sua petição. Amém? Glória a Deus.